O Credo. Símbolo dos apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Catecismo 185. Quem diz, eu creio, diz, dou meu assentimento ao que nós cremos. A comunhão na fé necessita de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e unindo-os na mesma confissão de fé. Desde o início, a Igreja exprimiu e transmitiu sua fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas, já desde os tempos apostólicos, a Igreja deu expressão à sua fé em fórmulas sumárias, adaptadas às diversas circunstâncias. Esta é a fé da Igreja, tal como a recebeu dos apóstolos. O Catecismo nos ensina que, ao professar eu creio, cada cristão faz um ato pessoal e, ao mesmo tempo, se une à profissão de toda a Igreja. A fé não é uma experiência individualista, ela é vivida e proclamada em comunhão. Por isso, desde os primórdios, a Igreja sente necessidade de uma linguagem comum que exprima, de modo claro e fiel, aquilo que todos creem. Essas fórmulas, os chamados símbolos ou credos, são como resumos vivos da fé dos apóstolos, transmitidos de geração em geração. Ao dizer eu creio, o cristão entra nessa grande corrente, partilhando a mesma fé que sustentou os mártires, os santos e tantos fiéis ao longo dos séculos. É uma fé recebida, vivida e, depois, transmitida como tesouro precioso. Catecismo 186. 186. Desde o início, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas já desde os tempos apostólicos, a Igreja deu expressão à sua fé em fórmulas sumárias, adaptadas às diversas circunstâncias. Esta é a fé da Igreja, tal como a recebeu dos apóstolos, Romã Missal, profissão de fé.
Estes resumos de fé são chamados profissões de fé porque resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se também símbolos da fé. O catecismo aprofunda a importância dos resumos da fé. Eles não são uma criação posterior, mas existem desde o tempo dos apóstolos. Os primeiros cristãos, ao serem batizados, recebiam fórmulas que sintetizavam aquilo que era essencial para crer e viver como discípulos de Cristo. Essas fórmulas, chamadas profissões de fé ou símbolos, foram fundamentais para preservar a unidade da Igreja, proteger contra erros e permitir que a fé fosse proclamada, mesmo diante das perseguições. A profissão de fé é, portanto, como um sinal de reconhecimento entre os que pertencem à família de Deus. Recitá-la é um ato de adesão ao Evangelho, uma ligação profunda com a fé dos apóstolos, e também um compromisso de viver e testemunhar aquilo que se professa. Catecismo 187. Tais sínteses da fé são denominadas profissões de fé, porque resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se também símbolos da fé. O catecismo ressalta que essas fórmulas não são simples slogans ou frases de efeito. Elas são verdadeiros tesouros teológicos, guardados e meditados com zelo pela Igreja. Ao dizer símbolo da fé, não se fala de símbolo no sentido de algo meramente representativo, mas como um sinal eficaz de comunhão, identidade e fidelidade ao depósito da fé recebido dos apóstolos. Essas profissões são repetidas, medidas e ensinadas de geração em geração, alimentando a fé do povo de Deus e ajudando a Igreja a se manter fiel à sua origem apostólica, mesmo diante das mudanças e desafios da história. Catecismo 188. Desde sua origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas desde muito cedo, a Igreja também quis reunir tudo o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, dirigidos a todos. Tais sínteses são denominadas profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. São também chamadas de símbolos da fé. A Igreja, desde o início, percebeu a necessidade de transmitir a fé de modo íntegro e organizado. Por isso, surgiram os resumos orgânicos, os credos, que reúnem, em poucas palavras, toda a riqueza do Evangelho. Esses resumos não são uma coleção arbitrária de ideias, mas uma estrutura cuidadosamente articulada que permite compreender, guardar no coração e proclamar a fé recebida dos apóstolos. Os símbolos da fé são ao mesmo tempo normas, bússolas e pontes. Normas, porque orientam a reta crença e preservam a unidade. Bússolas, porque guiam o cristão ao longo da vida. Pontes, porque unem diferentes culturas, línguas e tempos em uma só profissão de fé. Recitar o credo, seja na missa ou na oração pessoal, é atualizar esse vínculo inquebrável com a Igreja de todos os séculos. Catecismo 189. A primeira profissão de fé faz-se por ocasião do batismo. O símbolo da fé é, antes de tudo, o símbolo batismal. Dado que o batismo é dado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, MT 28,19, as verdades de fé professadas no batismo articulam-se segundo sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. O credo nasce da experiência do batismo, o momento em que alguém se torna filho de Deus e membro da Igreja. No batismo, cada pessoa é convidada a professar a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um eco da ordem de Jesus, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, a estrutura do credo é profundamente trinitária. Cada artigo, cada expressão, nos leva a contemplar o mistério de um Deus que é comunhão, unidade na diversidade e fonte de toda a vida. O símbolo batismal acompanha o cristão durante toda a sua existência. Renovar as promessas do batismo é renovar a entrega ao amor trinitário de Deus. Catecismo 190. As profissões de fé são divididas, conforme a tradição apostólica, em três partes.
A primeira parte fala da primeira pessoa da Trindade e da obra admirável da criação. A segunda parte fala da segunda pessoa da Trindade e do mistério da redenção dos homens. A terceira parte fala da terceira pessoa da Trindade, origem e fonte de nossa santificação. O Catecismo mostra que a estrutura do credo segue a própria lógica da salvação. Deus Pai, fonte e criador de tudo. Deus Filho, nosso Salvador e Redentor. Deus Espírito Santo, santificador e guia da Igreja. Essa divisão não é apenas didática, mas espiritual. Ao professar a fé, somos introduzidos no mistério da Trindade e convidados a entrar em comunhão com cada pessoa divina, reconhecendo sua ação em nossa vida e na história. Cada parte do credo é um convite a contemplar e agradecer a obra de Deus. Na criação, na salvação, na santificação. Catecismo 191. Estas três partes são distintas, mas ligadas entre si. Segundo uma bela comparação frequentemente usada pelos padres, chamamos-lhes os três capítulos de nosso selo baptismal. Com efeito, do mesmo modo que, por três imersões, somos batizados, assim também, pela tríplice profissão de fé, recebemos a vida, esse Irineu. O Catecismo destaca que as três partes do credo, Pai, Filho e Espírito Santo, formam um só selo de identidade do cristão. São Irineu compara a tríplice profissão de fé à tríplice imersão do batismo, mostrando que a vida cristã nasce e cresce nesse mistério trinitário. Ao professar as três partes do credo, renovamos o compromisso batismal de viver como filhos de Deus, unidos a Cristo e guiados pelo Espírito. Essa unidade profunda é o fundamento da nossa fé. Professar o credo não é um ato isolado, mas a entrada contínua e renovada no mistério da Trindade, da qual recebemos vida, força e missão. Catecismo 192-193. 192. Desde os tempos mais remotos, a Igreja expressou e resumiu sua fé em fórmulas, também denominadas símbolos, que, sob sua autoridade, devem ser guardadas e transmitidas a todos. 193. Ninguém pode ser recebido na Igreja sem ter professado a fé, e principalmente o símbolo da fé. A profissão pública da fé sempre foi critério de pertença à Igreja. Desde os primeiros séculos, para ser batizado, confirmado ou mesmo receber a Eucaristia, era necessário professar o credo, sinal claro de adesão ao mistério de Cristo e da Trindade. Essas fórmulas, conservadas com zelo, foram garantia de unidade doutrinal, ajudando a proteger o rebanho de Jesus contra erros e divisões. Hoje, como ontem, repetir o credo é mais do que um costume, é reafirmar nossa identidade e renovar o compromisso de viver segundo a fé recebida, transmitida e confessada pela Igreja. Catecismo 194. Desde as origens, a Igreja elaborou, de acordo com as grandes circunstâncias de sua vida, símbolos ou profissões de fé que ainda hoje permanecem. O símbolo dos apóstolos, o mais antigo, chamado assim porque é considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos. O símbolo de Nicéia-Constantinopla, fruto dos dois primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381, ainda hoje comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. O Catecismo nos faz contemplar a riqueza histórica dos símbolos da fé. O símbolo dos apóstolos é o mais antigo, um verdadeiro eco da pregação apostólica. Já o símbolo niceno-constantinopolitano foi fruto da reflexão da Igreja diante das heresias, confirmando com mais detalhes as verdades sobre Cristo e o Espírito Santo. Ambos são recitados na liturgia e, ao serem proclamados, fazem a Igreja de hoje ecoar, de modo fiel, a fé da Igreja de ontem. Cada vez que professamos o credo, entramos na comunhão de séculos, unindo nossa voz à dos apóstolos, mártires, padres da Igreja e a toda a multidão dos santos. Catecismo 195-196. 195. O símbolo dos apóstolos é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade provém deste fato.
Ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela em que Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua fé professada. Santo Ambrósio. 196. O símbolo de Niceia-Constantinopla tem grande autoridade, pois provém dos dois primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381. Permanece até hoje comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. O Catecismo destaca o peso espiritual e histórico desses dois grandes credos. O símbolo dos apóstolos liga-nos diretamente à fé da Igreja de Roma, à tradição de Pedro e Paulo, fundamento do catolicismo. O símbolo de Niceia-Constantinopla é a expressão da fé amadurecida e defendida pelos primeiros concílios universais, sendo sinal de comunhão entre cristãos do Oriente e do Ocidente. Recitar qualquer um deles é participar da mesma profissão de fé que animou a Igreja em todos os tempos, sustentando os fiéis diante dos desafios, perseguições e dúvidas. A autoridade desses textos é sinal de continuidade e de fidelidade ao Evangelho recebido dos apóstolos. Catecismo 197. Como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada à regra de doutrina, RM 6,17, aceitemos o credo de nossa vida e rezemo-lo todos os dias. Se alguém interroga, tu crês? Responde, creio. Por isso, professamos o credo com o coração, com a boca e com a vida inteira. O Catecismo conclui essa introdução ao credo com um convite à vivência diária da profissão de fé. Não basta recitá-lo formalmente. É preciso que o credo se torne o critério de nossas escolhas, nosso conforto nas dificuldades, nossa alegria e esperança em cada dia. Ao professar o creio, o cristão se recorda das promessas do batismo, reafirma a confiança no Senhor e se compromete a viver de acordo com aquilo que proclama. Crer é mais do que um ato intelectual. É um gesto de entrega de toda a existência ao Deus uno e trino, fonte e meta de toda a vida. Ao concluir esta introdução ao credo, o Catecismo nos revela a força e a beleza de uma fé que atravessa gerações. O credo não é apenas um texto antigo, mas um eco da fé dos apóstolos, um elo vivo que une cristãos de todos os tempos e lugares. Ao professar o credo, assumimos a herança dos mártires, o ensinamento dos padres, a oração dos santos e a esperança da Igreja. Cada palavra do creio é como uma semente plantada em nosso coração. Se acolhida com sinceridade, cresce e transforma toda a nossa vida. Dizer eu creio não é apenas concordar intelectualmente com verdades, mas é confiar, entregar-se, fundamentar toda a existência em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A profissão de fé é compromisso, missão, alegria e desafio. É fonte de unidade para a Igreja e de coragem para o cristão diante do mundo. Que cada recitação do credo seja a renovação do nosso batismo, confirmação do nosso chamado e fonte de esperança. Que saibamos professar a fé com o coração, com a boca e com a vida inteira, como nos ensina o Catecismo. Creio, Senhor, aumenta a minha fé. Macabeus 9,24. Esta é a fé da Igreja, tal como a recebeu dos apóstolos.